Então, agora sim, uma boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a esse novo encontro da disciplina de construções rurais. Então, hoje nós vamos começar com um conteúdo bem legal, que é a parte de telhados. A gente vai começar a estudar os telhados. Eu acho que eu já comentei com vocês no outro encontro, que assim, ó, a forma com que a gente trabalha o cálculo das construções, ela não é exatamente a sequência da construção propriamente dita, né? Então, assim, se a gente fosse seguir a risca a parte da construção propriamente, eu teria que começar por fundação. Mas aí, o que acontece? Eu preciso que vocês tenham noção das cargas que são geradas e da maneira com que elas são somadas até a gente chegar na fundação, né? Então, por isso que a prof parece que é estranho, mas não é. Didaticamente, é adequado que a gente comece a construção de cima para baixo, ao invés de baixo para cima, tá? Então, por isso a gente começa com a parte dos telhados, né? Das coberturas e dos telhados. Vou pedir outra coisa para vocês, né? Vou repetir aqui. Então, marquem a presença para a prof, por favor, fica aberto para vocês, né? Então, assim, vocês vão lá e marquem para a prof no Moodle. E aí, assim, hoje é um conteúdo mais teórico. Então, qual vai ser a atividade de hoje? Amanhã, a partir das 12 horas, tá? Fica aberto até as 19 horas, um pequeno questionário para vocês responderem sobre as questões teóricas envolvidas hoje no dimensionamento dos telhados, tá? Aí, na semana que vem, aí sim, aí vocês venham afiados com calculadoras, com papel, anotar, porque daí eu preciso fazer a parte prática com vocês. Então, a gente vai fazendo assim, para não ficar muito pesado e para que vocês tenham tempo para respirar na disciplina, para que vocês consigam se entender com a disciplina e não tenham dificuldades, né? Mas igual eu peço para vocês não faltarem, né? Então, assim, para vocês estarem sempre com a prof, porque como é uma sequência, se vocês perderem o fio da meada, fica bem complicado, tá bem? Então, vamos começar com a parte que a gente tem de teoria dos telhados. Já está para vocês, tá? Disponível no Moodle, tá? E qualquer coisa daí vocês me chamam, tá bom? Vamos lá compartilhar. Então, tá aqui aberto já. Só vou pedir para vocês dizerem para mim quando é que ele abre para vocês. Tudo certo, professora. Deu boa, Enzo? Então, vamos lá. Então, tema de hoje, coberturas e telhados das construções rurais, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar, bom, por que a gente constrói? Por que tudo tem que ter cobertura? Por que tudo tem que ter telhado, né? Por que uma instalação tem telhado? Bom, porque o telhado, ele tem algumas funções básicas. A primeira delas é conferir uma proteção mecânica e também uma proteção contra as intempéries, né? Então, assim, a cobertura ou o telhado, ela funciona mais ou menos como um guarda-chuva, né? Ela protege a construção como um todo, tá? E quem faz uso dela também. Uma outra função básica, ela é construída segundo uma inclinação adequada que favoreça, no nosso caso, o escoamento das águas de chuva, né? Mas em algumas situações, além de chuva, eu ainda tenho neve, né? Então, eu vou trabalhar sempre com uma inclinação baseado na situação que a gente tem como premissa, né? Que seria ou é chuva, alguns lugares é neve também, né? Então, aí a gente tem inclinações mais adequadas para cada situação. E uma outra situação que é muito importante, que é conferida também pelas coberturas e telhados, é o estabelecimento de um colchão de ar, né? Então, assim, o que é isso, né? A cobertura, ela é feita numa inclinação adequada e aí o que eu tenho? Eu tenho na parte, né, que fica envolvida ali pela cobertura, que não fica diretamente próximo aos animais ou às pessoas, né? Então, eu tenho aquela parte do madeiramento, ela dá origem a esse colchão de ar, né? E que funciona como um isolante térmico e que está relacionado a um melhor conforto térmico,
na verdade, né, preponderantemente térmico, nas instalações, né? Então, proteção mecânica e contra as intempéries, uma inclinação adequada que promova o escoamento das águas ou, em algumas situações, da neve, e a formação de um colchão de ar que gera uma situação mais confortável do ponto de vista térmico, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os componentes que fazem parte desse telhado, né? Então, assim, o que eu tenho? Eu tenho, nesse corpo maior aqui que vocês estão vendo, eu tenho as águas principais, né, que são esses panos, né, que cobrem toda a construção, tá? A união destes panos, né, principais é chamado de cumieira. Esse prolongamento do telhado, além das dimensões da parede, essa medida aqui, essa coberturinha aqui, é o beiral. Quando eu tenho um telhado com mais de 2 águas, que no caso aqui eu tenho uma água, 2 águas. Se eu tenho essa terceira água aqui, ou numa outra extremidade, se eu tivesse uma situação semelhante aqui, esta água aqui chama-se tacaniça. Já a união das águas principais com essa tacaniça, que fica voltada para o frontão, né, para o eitão, então eu tenho aqui, ó, o espigão, que é um prolongamento das cumieiras, né, só que ele está responsável por unir a tacaniça às águas. Neste caso aqui, eu tenho uma construção anexa ao galpão principal, né, então a união desse telhado, dessa construção anexa com essa construção principal, recebe o nome de rincão aqui. E quando eu tenho na construção, né, o prolongamento de uma parede, né, além da altura do telhado, né, então essa parte de união entre as águas do telhado e essa parte que se projeta em alvenaria normalmente aqui é caixa d'água que é colocado, né? Então isso aqui recebe o nome de rufo, né, e que também, coincidentemente, é o nome daquela calha embutida que a gente coloca, né? Que a gente envolve toda essa parte aqui que se projeta além da cobertura para proteger da entrada de água, né? Então, olha, águas, cumeira, tacaniça, espigão, beiral, rincão e rufos. Cumieira e espigão são estruturas convexas, ou seja, estruturas para fora. Normalmente, a cumieira e o espigão eles são protegidos com um tipo diferenciado de telha. Então, nas telhas de barro, eu tenho as telhas de cumieira, que são as mesmas que são utilizadas para o espigão, né? Nas telhas de cimento amianto, também eu tenho a mesma situação, tá? O rincão e o rufo, eles são estruturas normalmente feitas, elas ficam embutidas, né? Eles ficam embaixo desse telhado, eles são responsáveis por receber a água de escoamento desses panos, né? Dessas águas aqui, dessa água e dessa água. Então, normalmente, ele é feito de uma chapa de zinco, né? E aí ele recebe essa água e retira e evita que essa água entre dentro do telhado. A mesma situação é o rufo. Ele fica presinho nessa parte de alvenaria e embaixo da parte do telhado aqui. De novo, a função é retirada da água que se acumula nesse ponto, que é um ponto chave, né? De infiltração de água. Já as cumieiras também haveria possibilidade de entrada de água, então, de forma convexa, né, que elas têm um aspecto convexo, elas seguram essa água aqui e evitam a entrada no galpão, a mesma coisa os espigões. O beiral, gente, normalmente, ele recebe ou deve receber calhas externas, né? Isso por quê? Porque eu recolho essa água, deposito num condutor e retira essa água para longe dessa construção, né? Essa água também ela pode ser aproveitada, né? Mais para frente nós vamos aprender a dimensionar as cisternas para recolha de água de chuva, que é muito interessante. Então, são coisas que fazem parte desse telhado, componentes desse telhado, tá? Uma outra coisa importante que eu gosto de destacar com vocês é a questão do formato dos telhados. Professora, mas que formatos nós temos? Nós temos os formatos que a gente chama de elementares, que no caso de um telhado de uma água, né? Na verdade, é aquele telhado que a gente chama, né, lá na informalidade, esse telhado de uma água, ele é chamado, eu vou fazer uma meia água de telhado.
Não. Não existe meia água, existe uma água, existe 2 águas, existem 3 águas, 4 águas e um número bastante grande, né, numa forma mais complexa, mas ainda elementar, de águas nesse caso aqui. Então, um telhado de uma água, né, tem essa conformação, ou seja, a caída da água é somente para uma direção. Num galpão de 2 águas, eu tenho a cumieira aqui no centro e as águas sendo direcionadas, né, em cada pano. Aqui eu tenho um telhado de 3 águas, onde eu tenho aqui uma tacaniça. Aqui um telhado de 4 águas, onde eu tenho 2 águas principais e 2 tacaniças. E essas formas complementares, onde eu tenho várias águas unidas, uma tacaniça aqui, né, eu vou tendo uma situação, né, vai serpenteando aqui a construção e dando origem a essa forma complexa, tá? Então, esses são os formatos do telhado do tipo elementares. Agora, eu tenho outros? Sim. Eu tenho o que a gente chama de formatos dos telhados especiais, e o primeiro deles são os lanternins, tá? Então, o lanternin, gente, é esse chapéuzinho aqui, é esse sobretelhadinho que eu tenho aqui, tá? E qual é a função de você construir um galpão com um lanternin? Eu quero possibilitar a renovação do ar do interior desse ambiente, né? Por um processo de convecção, ou seja, eu crio aqui o que a gente chama de efeito chaminé, né? E aí o que acontece? Esse dimensionamento aqui, né? Ele existe cálculo para isso, né? Não é feito de qualquer forma, até porque eu preciso desse efeito chaminé, ou seja, desse processo de retirada, né? De calor desse ambiente, né? Através do processo de convecção, tá? Então aqui vocês têm uma fotinho, né? De um galpão com esse lanternin, tá? E aqui as aberturas laterais normal. Isso aqui é um galpão de suínos com lanternin, tá? Aí eu tenho um outro tipo especial de telhado que chama-se mansarda, né? Então, o que é esse mansarda, né? Esse telhado aqui, ele promove, né, o uso dessa parte aqui de cima como se fosse um segundo andar. Então, na verdade, ele atua mais ou menos como um mezanino. Então, nós temos o quê? Nós temos a construção aqui embaixo, eu tenho normalmente uma viga, e aí, em cima dessa viga, eu tenho sustentações nesse ângulo aqui, ó, nesse encontro de água, e aqui eu só tenho tesoura mesmo nessa parte superior aqui. Então, eu tenho todo esse vão aberto aqui, livre, que eu posso utilizar no meu galpão. Então, isso aqui é um formato de telhado, como eu disse para vocês, formato de telhado especial, tipo mansarda. Qual é a conveniência que isso me traz, né? Bom, neste mezanino, dependendo da construção, eu posso usar para as mais variadas formas, né? Não tem limitação. Então, assim, eu já vi gente que nesse tipo de telhado, no galpão lá, mora ali em cima, né? Né? Porque daí tem uma viga, estende um forro e aí mora. Aí, em algumas situações, eu já vi o pessoal guardar feno nessa parte aqui superior. Enfim, esse espaço aqui ele pode ser usado das mais diferentes formas, tá? E essa foto que vocês estão vendo é um telhado do tipo mansarda. Isso aqui é no IFSC de Balneário Camboriú, né, de Camboriú. E aí, essa é a instalação que eles usam para retiro do leite, né? Então, é uma instalação da bovinocultura leiteira, né? E é esse tipo de telhado, tipo mansarda, que tem nessa construção, tá? Bom, o que mais que nós temos? Outros tipos especiais. Então, eu tenho o shed, normalmente usado em galpões industriais, né? E aí eu tenho o quê? Eu tenho galpões muito largos que precisam ser iluminados, ventilados. Então, eu tenho essas várias camadinhas de telhado ao longo de toda a construção. E eu tenho aqui aberturas, né? Vocês estão vendo aqui, eu tenho vidro, né? Mas eu posso ter somente aberturas. Mas então, esse tipo de telhado é bastante interessante, normalmente para a indústria, né? Bom, feito isso, feito esse comentário inicial, eu posso falar com vocês dos componentes da estrutura dos telhados, né? Então, o principal deles são as telhas. E quais são as características que a gente deve se ater na escolha de uma telha? Ela deve ser leve, impermeável, resistente às intempéries, ou seja, aqui está sendo meio frequente essa coisa de chuva de granizo, né? Então, essas telhas que estão em cima das nossas construções, nos galpões, elas devem ser resistentes aos choques mecânicos, né, às intempéries, né? Então, elas devem apresentar uma baixa condutividade térmica, logicamente, porque eu não posso, né,
o telhado é a parte que recebe a insolação, né? E que, na verdade, aquela insolação, aquela radiação toda, ela é transmitida para dentro do galpão, né? E é sentida por quem está ali dentro com um acréscimo de temperatura, né? Então, a baixa condutividade térmica é uma situação bastante desejável nas telhas, né? Alta resistência mecânica, facilidade de manuseio, aspecto estético agradável, né? Elas podem ser cerâmicas, de cimento amianto, metal, né? Os materiais são os mais diferentes possíveis, né? Só um minutinho que eu vou tirar o meu gatinho daqui. Bom, aqui é uma foto que eu tirei, que eu extraí lá da parte de materiais, né? Então, só para lembrar vocês, nós já havíamos visto esta questão das telhas, né? Lá nos materiais, só que agora nós vamos quantificá-las, né? Então, porque nós vamos estudar os telhados. Então, a primeira telha que a gente fala são as telhas francesas, né? Depois eu tenho as telhas romanas redondinhas e quadradas, onde capa e canal são unidas. Tem as telhas coloniais, as telhas planas, então são todas telhas de barro, né? Então são bastante interessantes, né? O que nós temos também, né? Nós temos como componente da estrutura do telhado a sua armadura secundária ou trama, né? Então ela vai variar, a sua conformação vai variar em função do tipo de telha que eu fizer uso, né? Então, por exemplo, elas devem ser adequadas ao carregamento, à carga prevista, né, de telhas, né? E aí elas são responsáveis também por transferir essa carga, né, para a estrutura de apoio que seriam os pilares, né? Então, de que é formada essa armadura secundária? Normalmente pelas ripas, pelos caibros e pelas terças, né? Então a gente vai aprender, ó, as terças são essas peças maiores, os caibros correm transversalmente aqui, e depois sobre os caibros as vigas, né? Que dão sustentação às telhas que a gente vai colocar ali em cima daquela estrutura de telhado, tá? Bom, ainda sobre os componentes, eu tenho a armadura principal, ou armação principal, ou tesoura, né? Então, essa é a parte efetivamente correspondente ao suporte da estrutura de cobertura. Ou seja, então, assim, ela é ela que dá, a armadura principal é ela que dá a conformação do telhado que a gente vai construir. E sobre essa armadura principal é que vem a trama, é que vem a armadura secundária. E sobre a armadura secundária é que eu tenho as telhas, né? Então, olha, a armadura principal, de que ela é feita? Uma madeira que corre aqui na horizontal, chamada de linha, uma armadura aqui uma estrutura vertical aqui, centralizada, que recebe o nome de pendural. Aí eu tenho, dando a inclinação aqui, fazendo as águas do meu telhado, né? Eu tenho as pernas, a mão francesa, que ajuda na estruturação da estrutura aqui como um todo, e aí, conforme a abertura desse telhado, eu vou ter uma tesoura mais comprida ou mais curtinha, né? Então, eu preciso, com certeza, de mais estruturas para sustentação. Então, além da mão francesa, tem montantes, escoras, né? Dependendo do vão que eu vou ter, tá? Então, essa é a armadura principal. E sobre ela eu tenho aqui, olha, as terças, certo? As tercinhas aqui. Os caibros, que são essas madeirinhas aqui transversas. E eu tenho as ripinhas aqui, ó, que vão sustentar as nossas telhas, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas fotos de esquemas de telhados, né? Ah, prof, mas isso aqui é tudo com madeira roliça? É. Eu mostro essa foto de propósito, né? Por quê? Porque é uma construção simples, né? Onde foi feito o aproveitamento da madeira local, né? E tá lá até hoje, né? Isso aqui é no IFSC de Camboriú, tá? Então, aqui, ó, uma linha aqui da armadura principal, aí eu tenho aqui, ó, os caibros, e aqui eu tenho as telhas sustentadas pelas ripas, né? Aqui, gente, já é aquela estrutura do mansarda, olha, a viga aqui eu tenho um pilarzinho, e aí só na parte superior é que eu tenho a tesoura, né? Então, isso aqui é bem interessante também, né? O que mais que nós temos aqui? Ah, nós temos outros esquemas de telhado, olha, aquele telhado que nós vimos de madeira roliça, tá? Aqui,
um sistema convencional, né, feito com uma tesoura direitinho, daquela conformação que eu expliquei para vocês. E aqui eu gostei de detalhar assim, olha, apoiando, né, essa tesoura, eu tenho um pilar, e aqui nesse caso, um pilar de concreto armado, tá? O que eu tenho ainda? Eu tenho a tesoura, né? Um detalhe sobre a tesoura é que ela pode ser assentada sobre uma laje ou sobre a remate das paredes externas da edificação, né? Geralmente sustentadas por uma cinta de concreto. E aí vai passar a chamar de berço ou almofada da tesoura, né? Essa cinta de concreto. Então, quando essas tesouras elas são assentadas sobre uma viga de madeira colocada no remate das paredes, essa viga denomina-se contrafrechal, tá? Essa viga que dá sustentação. Bom, e aí, um pouquinho sobre a inclinação dos telhados. Como é que a gente decide, né, se vai ser de 10, 15, 20, 30 graus a inclinação? Como eu falei para vocês, ele é função da telha que eu for fazer uso, do clima local e da estética que a gente tem que querer com relação àquele galpão, né? Então, a gente tem que analisar direitinho o clima local, né? Lugares onde a gente tem neve, então o telhado deve ser mais inclinado possível, né, para evitar o acúmulo dessa carga sobre a estrutura. Em regiões onde o vento é forte, a declividade deve ser mínima possível para oferecer menor resistência ao vento. Então, tudo isso tem que ser analisado, tá? Aqui eu gosto de mostrar para vocês uma construção que foi feita no lugar que neva e a inclinação não foi observada, né? Então, um telhado muito plano, com um acúmulo de neve, então veio a ruir, né? Aqui um outro tipo de telhado, isso aqui não é no Brasil, tá? Então, os silos com uma cobertura aqui metálica, tá? O que mais que nós temos aqui de importante? Nós temos a inclinação dos telhados. Então, assim, isso tudo é tabelado, tá, gente? Então, não se preocupe. Por exemplo, a telha francesa, a angulação mínima, quando eu uso para fazer telhado, seria 18 graus e a máxima de 22. A telha colonial paulista de 11 a 14. A romana e a termoplan. Então, para cada uma dessas telhas aqui, eu tenho uma inclinação mais adequada, tá? Bom, como é que eu descubro quantas tesouras, quantas treliças é necessário para aquele tipo de cobertura? Então, para calcular esse número de treliças, de tesouras, eu preciso dessa expressão aqui. Então, no TREL, que é o número de treliças, ou o número de tesouras, vai ser o comprimento da edificação dividido pelo espaçamento recomendado. Então, o que é esse espaçamento recomendado? Para as estruturas com telhas de barro, esse espaçamento recomendado não deve passar de 3,5 metros, o espaçamento entre as tesouras, né? Agora, quando eu tenho um telhado um pouco mais leve, como é o caso das fibrocimento, eu posso ampliar para 4 metros. Então, ó, comprimento da edificação, dividido pelo espaçamento recomendado, mais um. Por que eu preciso desse mais um? Porque começa e termina com uma tesoura, tá? Então, é isso que eu preciso equilibrar. E aí, quando eu faço no TREL, defino o número de tesouras, aí eu posso conferir com o decalque para saber se está de acordo, né? Se o espaçamento de cada tesoura está de acordo. Então, essas duas equaçõezinhas aqui são bastante utilizadas por nós. Aí, eu ainda tenho o número de telhas, né? Então, assim, ó, o que eu gosto de chamar a atenção de vocês, né? Então, para cada tipo de telha, eu tenho tantas unidades per fase no metro quadrado de cobertura, né? E a gente deve sempre prever, quando a gente vai comprar, a gente prevê uma folga de 5 a 10% no número de telhas, devido a quê? Às quebras e aos reparos necessários que poderão acontecer mais à frente, tá? Aqui, queridos, eu passo para vocês uma tabela, de novo, tudo em construções é tabelado e aí vocês podem utilizar para consulta, tá? Então, no caso aqui, eu tenho as nomenclaturas de cada tipo de madeira, de cada corte, eu tenho o que é padronizado pela BNT e eu tenho os cortes comerciais, tá? Então, isso aqui é material de consulta, não material decorável, tá? E aqui, por fim, eu tenho o quê? Eu tenho um ábaco que eu vou utilizar para o dimensionamento da estrutura principal e secundária. Quando eu tenho uma cobertura com telhas de barro, tá?
Então, eu vou usar isso aqui semana que vem para fazer exercício com vocês. E eu tenho a mesma conformação, mesmo gráfico, mas não seria um gráfico, seria uma tabela, né? Que eu utilizo para quando eu vou dimensionar, né, a tesoura e a armadura secundária para um telhado, quando eu uso as telhas de cimento amianto, tá? Então, são diferentes as duas coisas, tá? Deixa eu só deixar essa pessoa entrar aqui. Vamos entrar aqui de novo. Então, olhem lá. Então, eu vou usar este ábaco, eu vou usar esta tabela aqui, tá? E eu vou usar principalmente esse Nutrel aqui, tá? Com a tabelinha das inclinações, certo? Então, para os exercícios, normalmente eu vou extrair essas coisas aqui. E aí, como é que é a cara do exercício que eu começo a trabalhar com vocês agora, né? Então, aqui, ó. Por exemplo, eu vou ter um esquema, né, de um galpão, né, que vai ser adequado a qualquer uma das nossas formações, né? Então, eu vou ter um galpão, por exemplo, destinado ao pessoal que trabalha com engenharia florestal para fazer algum tipo de coisa, né? E eu vou ter um outro galpão para quem é agrônomo que vai desenvolver uma determinada atividade que nos é pertinente, né? Então, como é que vai aparecer esse exercício para vocês? Exatamente como vocês estão vendo aí nesse esqueminha, tá? Então, olhem ali, eu tenho a conformação do telhado, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho os pilares, no caso aqui eu fiz pilares retangulares, né? Mas eu podia ter pilares circulares, eu podia ter pilares quadradinhos, né? Eu tenho os limites do telhado, incluindo o beiral. Eu tenho a linha de cumieira, e isso aqui, gente, lá em desenho técnico a gente tinha aprendido, né, que quando eu tenho uma estrutura muito longa, muito grande, que vai repetir mais do mesmo, eu posso fazer a aproximação dessa estrutura. Então, eu uso essa forma de grafar, né, dizendo que eu aproximei o dimensionamento ou a dimensão daquele galpão. Então, no caso aqui, eu tenho um galpão de 32 metros por 7 metros, 32 por 6 metros de vão, né? Então, a construção mede isso. Só que eu tenho meio metro de cada lado aqui, de beiral, de projeção de beiral, e eu ainda tenho, no sentido de comprimento, 25 e 25, né, centímetros. Então, na verdade, a cobertura total aqui tem de comprimento 32,5 e de largura 7 metros, tá? E aí, o que eu vou perguntar normalmente, né? Olha, vou dar o tipo de telha, ou se vocês fossem fazer o uso, né? Fosse a escolha do tipo de telha que vocês fossem usar para esse galpão. No caso aqui, eu estou sugerindo as telhas de barro tipo francesa. Aí, vocês vão olhar naquela tabela e dizer qual é a inclinação que vocês vão utilizar. Então, vocês vão grafar ali. Qual é a altura do pendural? Então, vou ensinar vocês a calcularem, né? O pendural é aquela madeira que trabalha na vertical, né? Que está apoiando a cumieira sobre ele, né? A área de telhado, o número de telhas, o peso aproximado do telhado, né? Aí depois o número de tesouras e a distância entre elas, então é o Nutrel e o decalque, o número de pilares mínimo necessário e a quantidade de madeira para fazer a estrutura secundária da cobertura. No caso aqui, como a gente está usando telhas de barro, de francesa, eu preciso de uma estrutura mais elaborada, onde eu tenha as terças, né, que eu posso ter a terça de cumieira, frechal e as intermediárias, os caibros e as ripas. E a quantidade de madeira para fazer a estrutura principal da cobertura, que seria a tesoura, né? Então, a tesoura é formada pela mão francesa, pela linha, pelo pendural e pelas pernas. Logicamente, se eu tiver um vão, quanto maior o vão a vencer, mais estrutura eu preciso, né? Que daí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando eu uso esse ábaco aqui para telhas de barro, né? Normais, né? Pode ser uma telha de barro que eu vou usar num galpão qualquer, né? Essa aqui eu tenho uma telha de barro tipo qual que eu vou usar aqui, gente? Vamos ver. Posso usar a francesa, né? Isso, vou usar a francesa aqui. Então, a inclinação maior é igual a 21,8
1,8 m, a distância entre as tesouras, aquilo que eu falei para vocês, que é a distância recomendada máxima de 3,5 metros, a distância entre os cabos de 0,5 metro e algumas informações sobre as características da madeira que eu vou usar para fazer essa tesoura. Aí eu tenho os diferentes tipos de tesoura, né, de conformação, e aqui eu tenho, né, por exemplo, comprimento limite do vão, classe da tesoura, número de terças frechais, terças intermediárias e terças, somente terças, né, terças intermediárias, frechal e de cumieira da tesoura. Aí eu tenho as outras peças, né, então, por exemplo, a cumieira vai ter uma dimensão, as terças, o frechal, os caibros, a sua dimensão específica, linha, pernas, mão francesa, enfim. Eu tenho as seções estabelecidas pela BNT para cada uma das peças, né? Bom, como vocês estão olhando aqui, ó, eu não tenho nada aqui, o que significa dizer que eu só vou ter montante 1 e montante 2, né? Ou ao menos um montante 1, quando eu tiver uma abertura maior que 11 metros. Tá? De telhado. Então, eu preciso de uma outra estrutura mais complexa. Mas até então, eu posso usar uma estrutura de telhado bem simples, formada apenas por pendural, mão francesa e linha. Tá? Então, é isso aqui. O que mais aqui que a gente pode ver? Isso aqui vocês vão usar também bastante. O que mais? Aqui a cálculo das telhas. Aqui o material de cálculo, que é muito importante. Aqui os tipos de telha. Quero saber se vocês entenderam. Entenderam? Bem tranquilo? Sabe me dizer, então, por que a gente constrói telhados? Por que a gente constrói cobertura? Por que não fica sem? É óbvio que a gente não pode deixar de falar, né? Então, ó, qual é a função primeira? Proteção mecânica, né? Proteção contra intempéries, as duas andam juntas. Eu preciso construir com uma determinada inclinação que promova o escoamento da água quando é a nossa situação. Mas a minha região tem neve. Então, episódios de neve contínuo, gente. Não é essa neve aqui de Curitibanos que é uma vez na vida ou outra na morte, né? Então, assim, episódios contínuos. Aí você tem que pensar numa inclinação que promova o escoamento da neve do telhado, né? Com relação à formação do colchão de ar, aquilo que eu já expliquei para vocês também, né? Eu formo aquele colchão de ar que fica embaixo daquele triângulo, né, da cobertura, que funciona como isolante térmico, melhorando, consequentemente, o conforto térmico dentro da instalação, tá? Porque o telhado é um baita coletor solar, né? Tanto que quando a gente pensa em montar um sistema de coleta de energia solar, né, para transformação, né, em energia elétrica ou para aquecimento, enfim, aonde que a gente coloca isso? Em cima dos telhados, né? Porque eles funcionam como coletores solares. Bom, aí eu tenho as formas dos telhados que eu falei para vocês, né? As formas elementares e as formas especiais. Tem as peças que compõem os telhados, né? Que são o telhado é formado, né? Tem uma armadura principal, que é a tesoura. Eu tenho uma armadura secundária, que vai variar em quantidade, em número de peças, dependendo do tipo de telha que eu for usar. E tenho também as telhas propriamente, né? Que eu posso poder né, discutir aqui. Eu quero telha de barro. Mas que telha de barro? Normalmente a gente usa telha de barro tipo francesa, que é mais barato. Não, eu quero usar o telhado de cimento amianto. Tá. Aí tem as inclinações para o telhado, para o tipo de telha. Aí eu faço uso desse tipo de telha, né? Aí, quando eu vou dimensionar, então, existem inúmeras maneiras da gente dimensionar, gente. Muitas, maneiras gráficas, um monte de coisa. O que acontece? Eu gosto muito de usar essas duas tabelas, né? Elas já são diretas, então tem muita coisa interessante aqui nessas tabelas, tá? Então, o que eu faço, uso com vocês. Mas somente a forma de calcular? Não. É que nem eu falei para vocês em quantificação dos materiais. A gente vai quantificar os materiais da argamassa usando o método empírico, assim como quando a gente vai fazer o concreto simples, também vamos usar o método empírico. Mas não é bom? Ele se presta, ajuda nos cálculos, né? Mas é só ele que existe? Claro que não, tá? A mesma coisa aqui nos telhados. É só essa forma de calcular? De jeito nenhum, tá? Então, tem muitas formas da gente calcular. Quero saber se vocês têm dúvida. O que vocês acham?
Prof, eu tenho uma curiosidade, né? Pergunte, papo. É Vamos ver. sobre aqueles telhados ecológicos. O pessoal faz aqueles telhados com solo em cima, com gramado, né? E Aham. daí eu queria perguntar assim, se a estrutura se difere muito para poder construir o que a senhora acabou nos passando até agora na aula. Não, assim, ó, a estrutura, Ellison, é semelhante. Eu preciso de uma tesoura, né? Porque lembra, a gente constrói o telhado segundo aquelas premissas. Então, o telhado, ele pode ter a mesma conformação, só que o que, que ele vai receber? Ele vai, logicamente, né? A gente vai ter uma carga diferenciada ali, porque você vai ter, além da vegetação, uma camadazinha de solo. Você lembra? Você tem que ter. Ele Aham. não vai, como diríamos, né? A grama não nasce se eu não tiver um pouquinho de solo, né? Então eu vou ter que ter algum tipo de substrato ali, algum tipo de revestimento que promova o desenvolvimento da vegetação. Mas pode ser. O que a gente faz uso normalmente é alguns materiais mais planos, né? Por exemplo, é de bom tom, de repente, que a gente use matéria mais plana para você conseguir construir com mais tranquilidade aqueles telhados com vegetação, né? E funciona, sabe por quê? Porque você já ouviu falar que qualidade de sombra, quando você compara qualidade de sombra de uma árvore e qualidade de sombra de uma construção construída, de uma obra construída, quer ver, ó, o gado é muito inteligente, né? Então você coloque uma cobertura, né, com telha, alguma coisa assim no pasto. E você tem um renque de árvores. Se você deixar para o gado escolher, normalmente você vai ver os animais aportarem embaixo das árvores. Ele vai preferir embaixo das árvores do que na cobertura que você fizer. Se ele não tiver possibilidade de escolha, ele vai ficar no que tiver. Mas se ele puder escolher, ele vai ficar embaixo da vegetação. Por que isso, né? Porque além do revestimento propriamente, né, eu tenho, né, a vegetação é viva, né, então tem água, tem tudo, então o ambiente é mais refrescado, né, é um ambiente melhor. Logicamente, quando você está pensando num telhado desse tipo, você está pensando no conforto que ele vai dar para você embaixo dessa construção, não é isso? Isso mesmo, prof. Aham, viu? Outra coisa, até o tipo de material que você vai usar, de vegetação que você vai usar para fazer esse revestimento, promovem diferentes tipos de cobertura e de ambientes embaixo dele, entendeu? Então, existem alguns trabalhos que falam do tipo de folha mais adequado, entende? Que folha que eu vou usar, que tipo de planta eu vou usar. Então, tem algumas que são melhores que outras, né? Tem algumas referências sobre isso, sobre qualidade de sombra, tipo de vegetação e esse tipo de coisa que você está querendo fazer. Pode fazer? Eu acho ótimo. Deve, né? À medida que a gente puder. Se você não conseguir fazer um telhado propriamente, se você, por exemplo, se você conseguir promover uma melhoria naquele ambiente através de uma planta trepadeira, porque tem, né? Tem algumas plantas vigorosas que conseguem, né? Não só ali no ambiente dela, mas elas conseguem, às vezes, conseguem cobrir parte do telhado. Acho que vocês já viram isso, viram? Você já viu isso, Ellison? Prof, prof, acho que não vi, prof, eu não vi esse Não? modelo. Assim, ó, eu vou ver se eu acho alguma coisa de imagens e daí na semana que vem eu trago para vocês olharem. Mas além da vegetação propriamente que você pode colocar em cima do telhado, tem essas trepadeiras, né, que você pode colocar e elas cobrem parte do telhado e elas promovem uma melhoria no conforto. Um outro tipo, daí elas não envolvem propriamente, lógico, elas têm uma carga mínima sobre o telhado, mas elas não envolvem assim como um telhado verde, né? Tem uma outra forma de ver as coisas. E não na forma de telhado, mas na maneira de você promover um ambiente termicamente mais adequado. Então, por exemplo, você tem lá um galpão que já está construído. E aí, a orientação solar deste galpão não é adequada, né? Então, assim, às vezes acontece em construções mais antigas do pessoal, e às vezes não tem como fazer essa orientação até por conta da própria área que você tem disponível, enfim. Então, a melhor orientação
é aquela que promove sobre a cumieira, né, que é a união das águas, o sol passe sobre ela, né? Então, o que que acontece? Então, aqui tá aqui, ó, a cumieira, né? Então, por exemplo, o sol nasce aqui desse lado, aí ele vai circundar toda a parte superior, né, do telhado e vai morrer desse outro lado aqui. Então, assim, logicamente que não dá para a gente pensar exatamente leste-oeste, que a gente está acostumado, porque a gente tem que considerar nesse cálculo também a declinação solar, que é um pouquinho diferente, né? Ela varia, né? Por causa da latitude que a gente está, mas a orientação leste-oeste é mais adequada. Por quê? Porque eu nunca vou ter sol direto, por exemplo, num galpão. Imagine um galpão de ave, onde eu tenho as laterais bem abertas. E aí eu tenho uma orientação inadequada que algumas horas do dia eu tenho sol direto ali dentro do galpão. Então, assim, é bem complicado isso. Eu já vi algumas situações dessa, e aí como é que a gente faz? Como você falou de vegetação para cobertura, eu digo também que muitas vezes a vegetação é aproveitada como barreira para fazer sombra. Então, por exemplo, lá no oeste, acho que vocês conhecem aquela uva japonesa? Já ouviram falar? Não? Não, prof, também não. Não. Então, eu acho que eu vou ter que mostrar para vocês, né? Na verdade, assim, ó, quando a gente estuda telhado, a gente estuda o telhado com esse cunho, né, de construção provavelmente, mas a gente tem essa preocupação toda com o conforto térmico, lembra? Da formação do colchão e tal, né? Então, a gente tem algumas outras questões. Isso aí é bem na área da minha área de pesquisa, né, que é a área de conforto térmico. Então, a gente tem essa coisa da cobertura com vegetação, a gente tem essa coisa quando você não tem condições de aproveitar essa vegetação para fazer plantas específicas, trepadeira, que você pode usar, e a gente pode usar em algumas situações essa coisa da barreira para fazer sombra. E como eu falei, né, lá no oeste a gente usava muito, eu não sei se essa uva japonesa a gente consegue plantar aqui, eu não sei se nós temos clima para isso, talvez sim, eu não sei dizer. Mas lá para nós a gente usava bastante, né? Quando a gente tinha uma situação que era ruim e a gente precisava fazer esse tipo de recurso, fazer uso desse tipo de recurso, a gente usava essa uva, uva Japão, né? Uma planta bem interessante de crescimento rápido. A gente colocava próximo assim dos galpões e elas faziam uma barreira, né? Uma proteção para evitar a entrada de sol para dentro do galpão, né? Mas enfim. São essas questões. Mas quando a gente pensa em cobertura, né, onde é que a gente vai localizar essa construção? Né? Então, normalmente, a localização e a orientação, a localização, lógico, a gente vai ter que ver todos aqueles critérios que a gente tinha pensado lá no comecinho, nos trabalhos preliminares. Mas, especificamente aqui com relação a telhados, né, a orientação solar é fundamental. Então, assim, ó, lembrem lá do CBS 01, vocês lembram? A orientação do CBS 01, ela é a orientação dos galpões, né? Então, lembra que lá naquela parte de frente do CBS 01, que não tem janela, né? Que não, é aquela parte, aquele frontão do CBS. Lembra de manhã que ali bate sol, fica, né? Aquela solzinho lá. Aí, o que que acontece? Depois o sol caminha por sobre o nosso prédio, e aí aquela parte de vidro, né, recebe sol, então, às 10 horas, ao meio-dia, tem bastante sol ali, né? E aí ele se põe, e aí agora a gente tem o CBS 02 atrás, né? Mas antigamente ficava, ele morria com o sol lá atrás, na outra extremidade do nosso prédio, né? Então, assim, para nós, aquilo, essa orientação solar em termos de construção, ali onde nós temos, de repente não é vantajoso, né? Por quê? Porque tem algumas faces que nunca vai receber sol, né? Por exemplo, assim, ó, o nosso lado das salas dos professores é a face sul, né? E a face sul, vocês sabem bem, ela nunca bate sol, então é uma face bem fria. Né? Então, muitos alunos me perguntam, prof, por que só as salas dos professores e os laboratórios e tal têm ar-condicionado? Por que do outro lado não tem tanto ar-condicionado, né? Porque na face sul é gelado, gente, no inverno é muito frio, né? No verão é razoável, mas no inverno é bastante frio, né?
E do outro lado, né, que ficam as salas de aula, né, é a face norte, que é uma face mais iluminada, não bate sol direto, mas é uma face mais, teoricamente, um pouco mais quente. Aonde bate sol mesmo? Naquela parte da frente, né, e na parte do fundo, quando não tinha o CBS 02. Eu digo para vocês que, em termos de construção do prédio, o CBS 02 tem uma orientação solar melhor, né? Porque ele vai pegar sol numa lateral, depois na outra lateral. Então, ele vai ficar quentinho, né? Ele vai bater sol. Se a gente tiver alguma dificuldade, a gente vai poder usar o recurso de cortina e tal, mas ele vai ficar termicamente mais adequado, né? Do que o CBS 01. A orientação do CBS 01 é mais adequada para uma região mais quente, uma região de litoral. Não a nossa região aqui, né? Mas aí eu remeto àquela conversa que nós fizemos lá nos trabalhos preliminares, né? Você tem que conhecer o lugar que você vai construir, né? Você tem todos aqueles aqui. Quando você vai começar um projeto para construção, é fundamental, ó, saber a experiência de vizinho, saber os códigos, né, das obras lá, quais são as alturas permitidas, distâncias e tal, né? Tem todas aquelas questões que a gente conversou lá na primeira aula, né? E aqui não é diferente, né? Então, digo para vocês que ainda a melhor orientação solar é a leste-oeste, ou seja, para os nossos galpões compridos, um eitão recebendo o sol da manhã, né? Aí o sol passa por sobre a cumieira e morre no outro eitão, né? Na outra parte que normalmente é fechada. Então eu tenho as laterais que normalmente são abertas dos nossos galpões, sempre protegidas do sol direto, né? Então sempre vão estar protegidas. Então essa é a orientação de orientação solar e, logicamente, está atrelada a essa questão da construção dos telhados, tá? Vocês vão perguntar, mas a prof diz, ó, qual é o tamanho do beiral, né? Qual é o tamanho de projeção horizontal, né? Qual é o tamanhinho do beiral? Normalmente, o beiral mede de meio metro a 60 centímetros, né? De cada lado, no sentido de comprimento do galpão, tá? Nos eitões, eu não preciso ter tudo isso, tá? Eu posso ter um tamanho menor, né? Então, 20, 25 centímetros, por isso que lá no exercício está com 25 centímetros. Agora, isso para telha de barro, né? Posso ter beirais mais longos? Posso, né? Mas aí o que vai acontecer? Eu vou precisar de uma estruturação, porque vai ficar uma estrutura pesada, né, de telhas, além das dimensões das paredes do galpão, né? Só telhado, então eu vou precisar estruturar as laterais, né? Com uma mãozinha francesa para ajudar a sustentar aquilo, senão aquilo cai, né? Naquele galpão que eu mostrei para vocês, dos telhados ali da... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu tenho um galpão aqui, ó. Esse galpão aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar maior para vocês. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas esse galpão aqui, ó, ele tem um beiral bem comprido, ó. Estão vendo? Bem comprido. Então, o ideal era que ele tivesse uma estruturação. Então, até eu questionei o pessoal, olha, normalmente o beiral é de meio metro a 60 centímetros, então o ideal era que eu tivesse uma estruturação para ajudar, né, a segurar essa carga que tem essa parte aqui. Eles disseram que iam experimentar, né, que achavam que ia resistir, né, mas eu já sei que ele recebeu estruturação sim, então nos pilares aqui eu tenho uma estruturação que ajuda depois a manter, porque isso aqui começa a ceder, né? Aqui, ó, quando eu mostro para vocês essa foto, é a terminação da tesoura amarradinha aqui, ó, e apoiada sobre o pilar. Ah, mas só pode ser pilar de concreto? Não, pode ser um pilar de madeira também, tá? E aqui eu tenho o que a gente tem, uma terça, né? Essa madeira que vocês estão vendo é o caibro, e essa outra madeirinha aqui são as ripas, né? Que são mais próximas, e aí elas vão ajudar a sustentar as telhas. Então, o espaçamento delas vão ser função do tamanho da telha que você for usar, né?
aqui, quando eu tinha mostrado essa outra foto, deixa eu botar aqui. Quando eu tinha comentado aqui, ó, aqui eu não tenho uma tesoura clássica, né? Eu tenho uma tesoura com pendural e eu já tenho um montante aqui, tá? É diferente? É, né? A estruturação é diferente. Normalmente o que eu tenho? As mãos francesas aqui, né? Que é o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a linha, o pendural, as pernas e a mãozinha francesa aqui, ó. Estão vendo? O que mais que eu tenho que é interessante? Aqui é um outro tipo de estrutura. Vou mostrar de pertinho aqui, que a gente tem um pouco de tempo. Eu posso mostrar em detalhes com vocês aqui, ó. Ó, aquela imagem que eu tinha mostrado, ó, eu tenho as terças, certo? Então, aqui eu tenho a tesoura, né? Aí eu tenho as terças apoiadas sobre elas. Aí eu tenho os caibros, né? E aí, olha aqui, essa madeira mais fininha aqui são as ripinhas, que ajudam a sustentar as telhas no telhado, né? Aí, quando eu tenho um telhado feito de telhas de cimento amianto, por exemplo, onde as telhas são maiores, o que acontece? Eu não faço uso de toda essa estrutura secundária mais complexa, né? Eu não faço uso nem de caibros e nem de ripas. Então, essas telhas maiores, elas são pregadas ou são aparafusadas direto sobre as terças. Então, a armadura secundária para um telhado, onde eu vou usar as telhas de barro, aliás, as telhas de cimento amianto, por exemplo, né, ou as telhas de zinco, essas telhas maiores, né, eu não preciso nem de cabo nem de ripa. Então, elas são pregadas ou aparafusadas direto sobre as terças, tá? Então, reduz a quantidade de madeira, né, e, consequentemente, a carga, né? Vantagem disso, né? Exatamente isso, a redução, né? Por que existe diferença? Pregada e aparafusada, pela espessura da telha. Então, as telhas de cimento amianto até 4 milímetros, você pode bater, você pode pregar, né, com prego. Agora, telhas de maior dimensão, mais espessas, né, 5 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros, elas precisam ser furadas e aparafusadas, né? Por que disso? Porque quanto mais espessas elas são, mais passíveis de rachadura, de comprometimento ali no processo que você está pregando, é maior, né? Então, para evitar as injúrias, né, que podem infiltrar água, essas coisas todas, então você não prega, você aparafusa e coloca um parafuso mesmo, né? O que mais que a gente tem? A extensão dos beirais, né? Eu estava falando para vocês, 50 a 60 centímetros para as telhas de barro. E quando eu vou fazer o uso de telhas de cimento amianto, as telhas de zinco, as telhas grandes, né? O beiral, eu posso usar um beiral de 15 centímetros, que é o beiral de calha. Lembrando lá da casinha lá da prof, o Ellison, que conviveu bastante com a nossa casa lá, lembra, Ellison? A nossa casa lá da Sim. horta? Aham. Lembra-se da casinha lá? Isso, então. O beiralzinho, lembra que o beiralzinho daquela casa? Porque aquela casa, a telha é de plástico, né? Mas ela tem um perfil semelhante às telhas de cimento amianto, né? Então, lá na casinha, o beiralzinho que eu tenho é o beiral específico para quando eu vou colocar a calha. Então, é um beiral de 15 centímetros, né? Lembra, Ellison, que eu tenho as calhas lá são de cano de PVC de 150 milímetros cortados ao meio? Você lembra? Lembro sim dos dois lados. Dos dois lados, exatamente. E aí, eu tenho, na parte da frente, não sei se você lembra, eu tenho um condutor, né, que une a água das duas águas, né, que caem sobre aquelas nossas calhas, e aí eles se unem, e aí a gente direciona aquilo para as caixas d'água. Você lembra disso? Eu não sei se o pessoal percebeu isso, não sei se o pessoal lembra disso, faz um tempinho que eu acho que vocês não vão lá no campus com esse olhar, né? Mas o Ellison, que conviveu bastante com isso, deve lembrar, né, Ellison? Não lembro, sim, prof. Tem um que. É isso mesmo que a senhora falou, né? Tem um que, no caso, um principal que recolhe das duas calhas que leva para a caixa d'água. Exatamente, que recolhe essa água, né? Que, na verdade, aquelas duas caixas fazem, às vezes, da nossa cisterna, né?
Aham, isso, as duas, são duas. Isso, as nossas caixinhas, né? Isso aí a gente vai falar bastante quando a gente for conversar sobre as cisternas, a gente vai comentar bastante detalhadamente sobre essas questões, o dimensionamento, que a prof ensina tudo, né? Calcular, cisterna, tanque séptico, telhado, pilar, todas essas coisas, todas a gente aprende a dimensionar. E, de novo, toda forma de cálculo que a gente usa, né? Ela, lógico, os mais simples, como a gente fez a quantificação dos materiais, são aqueles métodos empíricos que a gente usa como referência volume, né? Mas agora, daqui para frente, tudo é calcado nas orientações contidas nas ABNTs, né? Nas normas técnicas, né? Estabelecidas pela ABNT, tá? Entendido, Ellison? Entendeu, filho, o negócio das coberturas? Eu vou ver se eu acho algumas plantas que a gente use mais, né? E essas coisas, daí eu ilustro para vocês na semana que vem. O que vocês acham? Ótimo, prof. E a senhora sanou minha dúvida, inclusive até trouxe bem mais informações que eu poderia perguntar, inclusive. Foi muito bom. Até obrigado. De nada. Diga, Andressa. Entendeu tudo, filha? Vocês querem abrir o microfone? Abra o microfone para falar comigo. Não precisam ficar escrevendo. Ah, eu acho que dá um trabalheiro escrever. É que nem no WhatsApp, né? Prefiro falar do que escrever. Dá trabalho. Todo mundo entendeu? Bem tranquilo? Então, assim, essa parte é introdutória, mas ela não é tão simples assim. Ela tem várias coisinhas que a gente já tem que guardar, né? Então, assim, como eu falei para vocês, amanhã, ao meio-dia, abre aquele questionáriozinho que a prof está acostumada a fazer isso com vocês, né? E ele fecha às 19 horas. Então, tá tudo bonitinho lá. Vocês entrem lá amanhã, ao meio-dia, façam as questões direitinho, são pertinentes a essa parte do conteúdo, tá? E aí já sai lá a nota, mas não se preocupe que aquela nota eu resgato junto com esses exercícios que vocês fizeram essa semana, daí eu já vou lançar as planilhas para vocês, que agora tem os nomes direitinho no CAGR, né? Eu já tenho a lista de chamada de vocês. E aí eu já vou lançar semana que vem essa planilha para vocês irem acompanhando a evolução, tá? Então, isso, essa semana é questionário. Na semana que vem, então, é bastante cálculo, tá? Então, eu mostrei para vocês lá como é que é a carinha dos exercícios que nós vamos fazer. E nós vamos fazer um exercício relacionado às telhas, quando você faz uso de telhas de barro, e o outro quando a gente vai fazer uso das telhas de cimento amianto, tá? Uma coisa que eu gosto de lembrar vocês aqui da cimento amianto, né? De forma geral, Gabriela, assim, olha, vocês podem anotar a presença, podem anotar. Não se preocupe com as aulas anteriores, porque eu estava tentando fazer com vocês a contagem automática, mas não está funcionando, tá? Então, marca lá, viu, Gabriela? Marquem lá direitinho a presença lá para a prof, que daí eu vou ver como é que está se comportando, tá? Então, era para estar funcionando, mas não funcionou. Então, marquem lá para mim, tá? Então, não esqueçam. Não esqueça, viu, Gabi? Não vai esquecer. E eu estava falando com vocês, beleza. Eu estava falando com vocês das telhas de amianto, né? Então, assim, cada uma tem a sua vantagem, né? Então, assim, as telhas de barro, elas são, do ponto de vista térmico, elas são mais adequadas, né? Então, assim, a condutividade térmica delas é melhor, é menos, né? Como eu trabalho com instalações mais inclinadas, então o colchão que se forma é maior, então o isolamento térmico formado por aquele colchão é mais adequado, né? E as telhas de barro, normalmente, a gente diz que elas não envelhecem, ou seja, não envelhecem sob o seguinte aspecto, elas não escurecem tanto quanto um telhado feito de cimento amianto, né? Então, assim, ó, acho que vocês já viram as construções que a gente usa, as telhas de cimento amianto, elas são bem branquinhas no início, né? Vocês lembram que elas ficam bem clarinhas, bem branquinhas? O que acontece? O branco, ele não vai absorver tanto a radiação, né? Então,
as coberturas feitas com telhas recém-colocadas, elas têm um comportamento térmico diferente e ela vai se deteriorando ao longo do tempo, porque ele vai se comportando como um coletor solar, né? Ela vai escurecendo, né? Acho que vocês já viram, né? Os telhados ficam bem pretos, bem escuros. Então, se vocês entrarem embaixo da construção, vocês vão perceber que aí, do ponto de vista térmico, é bastante desagradável, né? Então, o que a gente faz para resolver isso, né? Então, eu já fiz muito isso na minha vida. A gente, periodicamente, nesses galpões, a gente faz a limpeza dessa cobertura, né? Então, normalmente, a gente usa água mesmo, né? A gente pode até usar sabão, essa coisa toda, mas normalmente a gente usa água, né? Não precisa de grandes coisas, não. E aí, escova isso, né? Passa uma coisa para tirar de maneira mecânica, né? Aquela sujidade que fica, né? E aí a gente pinta essas telhas de novo, né? Então a gente pode, né? Usar a caiação, caiar de novo a cobertura para ela ficar branquinha, né? Que ela volta a apresentar aquele padrão anterior lá quando a gente colocou as telhas novas, né? Mas elas envelhecem, né? Então esse comportamento ele vai ficando ruim ao longo do tempo. Então aí a gente pensa, bom, as construções de barro, né? A estrutura secundária é mais complexa, né? Então eu tenho, além da tesoura, eu tenho terça, cabre e ripa, mas aí tem essa vantagem, né? Forma esse colchão, o comportamento dessa telha é termicamente mais interessante. Então tem isso, né? Mas é uma estrutura um pouco mais pesada e, enfim, unitariamente a telha é mais barata do que quando eu comparo com a telha de cimento amianto, tá? Mas, no conjunto, a estrutura não é tão barata assim. Agora, as telhas de cimento amianto, unitariamente, elas são mais caras, mas eu tenho uma estruturação mais simples, né? Então, eu tenho a armadura secundária, por exemplo, ela é feita somente com as terças, eu não preciso nem de cabre nem de ripa, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. E também essa questão térmica, tá? Que é muito importante. Então, para os engenheiros florestais, né, que vão usar de repente esse galpão, né, para abrigar um setor de processamento de madeira, onde eu vou ter as pessoas trabalhando. Então, assim, um ambiente termicamente mais adequado, com certeza vai ser muito melhor, né? Agora, para nós, os agrônomos, né, que temos como objetivo lá o abrigo de animais, normalmente, ou de plantas, né, mas principalmente animais, né? Quando eu vou pensar numa suinocultura, num galpão para abrigar suínos, ou quando eu vou pensar num galpão para abrigar aves, né? Então, lembrem-se que eu vou ter algumas limitações, né? Que eu vou ter que me ater a essas questões térmicas mais pontualmente, porque lembrem-se, né? Quando eu vou criar esses animais são homeotérmicos, como nós, né? Então, eles trabalham como, né? Todos nós temos o que a gente chama de zona de conforto, né? Onde eu não gasto energia para manutenção dessa faixa de conforto, né? Então, assim, sabe aquele estado onde você não sua, mas também não sente frio, né? Então, é a faixa de conforto. Aí o que acontece? Esses animais todos têm essa situação, né? Então, as aves, os suínos, né? Todos eles respondem dessa forma. Então, quando a gente pensa num galpão coberto para abrigá-los, a gente tem, logicamente, que pensar nessa questão térmica, né? Para promover a eles um ambiente confortável, principalmente do ponto de vista térmico, né? Tem outras questões também, conforto não só térmico, mas ambiental, né? Oferecer outras situações para os animais, mas do ponto de vista de conforto térmico, né? Onde a gente tem preocupação, né? Com temperatura, com umidade, com ventilação, né? Então a gente tem que estar bastante atento a essas questões, principalmente quando a gente vai escolher o tipo de telha que a gente vai usar para esse nosso galpão. Tranquilo? Falei bastante, né?
A prof gosta desse assunto. É o que eu trabalho, né? Essa é a minha parte de pesquisa. Tranquilo, então, queridos? Alguma dúvida? Tranquilo, prof, por mim tranquilo. Entendeu tudo, Ellison? Falei um monte, né? Prof, se eu falar 100%, não vou estar sendo sincero, mas são, tipo, os detalhes lá, as nomenclaturas, eu tenho que rever tudo de novo, porque não, só uma ouvida assim não pega tudo, sabe? Não pega, claro que não. Mas aí me ouve de novo, se você quiser, na gravação, me ouve de novo. Eu falo, mostro, mas Aham. às vezes eu não sei, eu sou muito de ouvir, né? Então, por isso, daí vocês não precisam ficar olhando para a prof, mas ouçam a prof falar, porque eu falo detalhadamente todas as coisas, né? Aí vocês me ouvem falando, né? Não, prof, é assim, tipo, provavelmente alguns aqui acabam absorvendo mais do que outros pela familiaridade dos termos, né? Eu, por exemplo, inclusive, sempre ouvi meu pai falando de beiral e de construção de casa, beiral, beiral. Eu nunca perguntei, e eu não sabia até hoje. Aí a senhora falou, agora sei o que é beiral, né? Essa funciona as coisas, mas tem, com certeza, tem pessoas, outros alunos que a senhora vai passando essas informações, eles vão pegando com mais facilidade, porque na rotina vai escutando mais, né? Sim, nem diga, nem diga. Enzo, tudo entendido, filho? Tudo tranquilo, professora. A mesma situação do Erickson ali. Vamos rever tudo para poder fixar melhor esses termos. Mas deu para entender tranquilamente que a senhora passou para a gente. Bastante informação interessante. Tranquilo, né? Aham. Deixa eu ver, eu tenho mais meninas que meninos nessa. Tenho. Eu tenho o Matheus, né, como aluno, né, Matheus? E aí depois eu só tenho menina. Meu Deus, a Sheila, a Gabi, tudo bom? Gabriela, agora que eu lembrei, Gabriela Luvisa, Bruna, a Ana, a Andressa e a Nicole. Tudo entendido, minhas meninas? Quase 100%? É o mesmo caso do Erickson. Tem toda essa questão, né, da gente parar e estudar detalhadamente cada coisa, né? Porque, assim, muita informação, assim, em pouco tempo, né? É meio complicado. Mas o entendido boa parte, bem dizer. O resumo tá bem enxutinho, tá? Se vocês pegarem lá, eu passei para vocês usando o resumo. Então, assim, quando vocês pegarem o resumo, aí vocês vão lembrar de eu falando, né? Então, daí vai ficar mais fácil, tá bom? E eu preciso realmente que vocês guardem esses termos todos, né? Porque na parte de aplicação, aí a gente vai estar dimensionando essas coisas e vocês precisam saber o que eu estou falando, tá bom? Tá Tranquilo? bem, prof. Obrigada. Então tá. Claro, Ana, vai ficar. Sempre eu vou ter aula gravada para vocês, né? E se vocês quiserem ver essa aula aqui, eu sempre, esse já é o quarto semestre, aliás, né? Quarto semestre que eu gravo para vocês as mesmas aulas, tá? Para vocês terem, se vocês quiserem olhar as outras, quiserem comparar, aí vocês podem fazer isso também, tá bom? E de novo, vou baixar, vou ver se eu já coloco no canal, né? Eu sempre espero a aula de quarta-feira para ver qual que ficou mais bonitinha. E aí eu já baixo para vocês no canal e daí vocês já podem olhar, tá? Mas na quarta-feira, então, abre o questionário. Não é uma coisa difícil, mas é bom vocês darem uma olhadinha para vocês saberem do que a gente está falando, tá bom? Eu vou encerrar por aqui, se vocês não têm mais dúvida, tá? Aí vai ficar uma aula mais enxuta e aí vai ficar mais leve para vocês assistirem de novo, tá? Mas igual, se vocês tiverem dúvida, podem chamar a prof, tá? E a gente conversa, eu respondo rapidinho. Se eu tô ocupada, mas eu não estou de uma forma que eu possa responder assim, se eu não tô, né? Aí eu já respondo assim rapidinho para vocês. Se não, se é uma coisa mais longa, a gente já combina para a gente se ligar, alguma coisa assim, tá bom? Pois você sabe que eu não consegui fazer o grupo ainda. Eu vou. Acho que eu vou pedir para minha monitora lá de desenho para a gente montar o grupo. Eu vou pedir para ela me ajudar a fazer o grupo e aí eu passo o link aqui para vocês, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Não, é melhor eu colocar no Moodle, né? Acho que no Moodle vocês Isso, enxergam prof. melhor. Aham. No Só, Moodle, né? e só o link lá que a gente entra e já, né? Tá. Então, vou só pedir mais uma coisa. Gravem esse endereço que a prof colocou aqui da aula
que ele deve se repetir. Eu não sei por que ele tá, da onde é que ele está assumindo um endereço diferente. Eu não sei, realmente eu não sei, tá? Mas então guardem esse enderecinho com vocês, porque toda aula eu vou entrar nessa URL, tá? Nossa sala é nesse endereço, tá? Então guardem aí direitinho o endereço. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu vou colocar aqui deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Ó, tá? Tá ali o endereço, tá bem? Então, esse é o endereço de todas as nossas aulas, tá? Então, gravem esse endereço para vocês não se perderem de mim, tá bom? Se acontecer algum probleminha lá no Moodle, vocês já têm o endereço para entrar. Combinado? Combinado, professora. Então tá. Então eu vou lá. Uma boa semana para vocês. Aguardo vocês na próxima terça-feira, tá? A partir das 13h30. E muito obrigada, tá? Estudem bastante, tá bem? Para a gente conseguir fazer o questionário e para a gente poder ficar afiado para a nossa próxima atividade, que vai ser bastante prática, tá bom? Então, olha, um beijo grande, uma ótima semana para vocês, tá bom? Vou encerrar a gravação aqui. Boa tarde, professora. Tchau, tchau. Boa tarde, prof. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Vou ver se eu consigo aquela